Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje é sobre a ligação covalente. A gente já viu a ligação iônica e agora nós vamos para mais uma ligação química, que é a covalente. Antes da gente entrar na ligação covalente, vamos lembrar um pouquinho sobre a teoria de octeto ou a regra de octeto. O que quer dizer a regra de octeto? Para atingir a estabilidade eletrônica, o átomo ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Isso a gente já trabalhou na ligação iônica e continua valendo para a ligação covalente. Então, na ligação covalente, diferentemente da ligação iônica, onde acontece a doação e o recebimento de elétrons, aqui na ligação covalente vai acontecer o compartilhamento desses elétrons, certo? E ele ocorre sempre com ametais e semimetais e o hidrogênio. Vamos colocar isso no exemplo. Aqui nós temos o nosso dióxido de carbono e vamos fazer a ligação covalente entre eles. Quais são os compostos que a gente tem aqui? Nós temos o carbono e o oxigênio. Um carbono e 2 oxigênios. Então, para fazer a ligação covalente, a gente tem que distribuir esses elementos. Sempre o elemento que tiver em menor quantidade vai ficar no meio. Então, eu tenho aqui o meu carbono e eu distribuo meus oxigênios em redor, certo? O oxigênio, então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Eu coloco, então, os meus 6 elétrons em volta do oxigênio, dos 2 oxigênios. E o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, eu distribuo esses 4 elétrons aqui. Mas para atingir a regra de octeto, o que precisa? Eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, se o meu oxigênio tem 6 e o meu carbono tem, meu carbono tem 4, eu vou compartilhar, na verdade, 2 elétrons do carbono com o oxigênio e 2 do oxigênio com o carbono. Então, eu faço aqui, ó, um compartilhamento entre eles, tá vendo? Nesse caso, então, esse oxigênio agora está com 8 elétrons, porque ele está com 2 compartilhados do carbono, e o carbono já está com 6, porque eles têm 4 que são do carbono, e mais 2 do oxigênio, certo? Agora vamos para esse oxigênio aqui, porque ele ainda está com 6 e ele precisa de 8. Então, vamos fazer o mesmo esquema. Compartilhar 2 do oxigênio com o carbono e 2 do carbono com o oxigênio, certo? Fazendo esse compartilhamento, nós teremos, então, 8 elétrons no oxigênio e o nosso carbono ficará com 8 também. Os 4 que já eram dele, mais 2 desse oxigênio e 2 desse oxigênio. Então, todos atingiram a regra de octeto e está pronta a minha ligação covalente. Agora, vamos representar isso dessa forma aqui. O oxigênio compartilhou 2 elétrons com o carbono. Então, aqui eu tenho uma ligação dupla, ó. E esse oxigênio, mesma coisa, compartilhou 2 elétrons com esse carbono. Então, aqui eu tenho uma ligação dupla para representar isso. Mais um exemplo. Agora, a ligação entre 2 oxigênios, tá? O nosso oxigênio, então, a gente já sabe que tem 6 elétrons na camada de valência, que eu tenho um, aqui eu tenho outro, o nosso O2, né? E, então, eles precisam ter mais 2 elétrons cada um para atingir a regra de octeto. Muito simples, né? Vamos compartilhar, então, 2 elétrons de cada um. Nesse caso, esse aqui já estava com 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora fica com os 2 compartilhados do outro oxigênio, atingindo 8 elétrons na camada de valência na regra de octeto. Mesma coisa é esse, ele já tinha 6, está sendo compartilhado aqui 2 com esse, então ele atinge 8 elétrons na camada de valência, atinge aí a estabilidade eletrônica. Agora vamos para um caso um pouquinho diferente, tá? Aqui nós temos um enxofre e 3 oxigênios. Primeira coisa, distribuir os elementos que nós temos. Então, eu tenho um enxofre em menor quantidade, deixo ele no meio, e eu tenho 3 oxigênios, então distribuo eles em redor.
Próximo passo, distribuir os elétrons que o elemento tem na camada de valência. O oxigênio são 6, então distribuo os meus 6 elétrons em volta, certo? O enxofre também tem 6, então distribuo 6 do enxofre aqui. Vamos lá para o primeiro caso. O oxigênio, então, ele tem 6, ele precisa de mais 2 para atingir a regra de octeto. Então, vamos compartilhar aqui 2 do oxigênio com o enxofre e 2 do enxofre com o oxigênio. Tá? Então, esse oxigênio aqui atingiu 8 elétrons, atingiu a regra de octeto. E o enxofre está com 2 elétrons sendo compartilhados também. Então, ele tinha 6, tem os mais 2 oxigênio, já tem os 8 também. Espera aí, tem alguma coisa errada? Eu ainda tenho 2 oxigênios aqui que eu preciso para atingir a regra de octeto. Porém, eu não posso mais compartilhar elétrons com o enxofre, porque o enxofre já tem 8. E agora o que a gente faz? Nesse caso, a gente é um caso especial. A gente chama de ligação aditiva, tá? Onde a gente vai, então, compartilhar esses 2 elétrons do enxofre com o oxigênio. Então, vou circular 2 aqui, vou compartilhar em forma de seta. Por quê? Porque eu não vou compartilhar elétrons do oxigênio com o enxofre, apenas do enxofre com o oxigênio. Então, vou circular 2 aqui e vou ligar com o oxigênio para ele atingir 8 elétrons, a regra de octeto. Mesma coisa com esse aqui. Vou circular aqui 2 elétrons do meu enxofre, vou compartilhar em forma de seta com esse oxigênio para que ele atinja 8 elétrons e atinja a regra de octeto. Tá? E de que forma que a gente vai representar isso? Temos aqui o nosso enxofre, ele compartilhou 2 elétrons com esse oxigênio, então aqui nós temos uma ligação dupla representando isso, e com os outros 2 oxigênios, ele compartilhou em forminha de seta, né? Nós sabemos, então, que ele compartilhou para o oxigênio atingir a regra de octeto, então vou fazer uma setinha aqui para representar isso. Certo, pessoal? É isso, então. Então, a diferença entre ligação iônica e ligação covalente, na ligação iônica acontece a doação e o recebimento de elétrons, e na ligação covalente acontece o compartilhamento, não a doação, o compartilhamento de elétrons. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, me procurem, falem comigo. E é isso. Fiquem bem e estudem, tá?